Artigo 855-C. O disposto neste capítulo não prejudica o prazo estabelecido no parágrafo 6º do artigo 477 desta Consolidação e não afasta a aplicação da multa prevista no parágrafo 8º, artigo 477 desta Consolidação. Artigo 855-D. No prazo de 15 dias, a contar da distribuição da petição, o juiz analisará o acordo, designará audiência, se entender necessário, e proferirá sentença. Artigo 855-E. A petição de homologação de acordo extrajudicial suspende o prazo prescricional da ação quanto aos direitos nela especificados. Parágrafo único. O prazo prescricional voltará a fluir no dia útil seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que negar a homologação do acordo. Capítulo 4 dos dissídios coletivos. Seção 1 da instauração da instância. Artigo 856. A instância será instaurada mediante representação escrita ao presidente do tribunal. Poderá ser também instaurada por iniciativa do presidente ou ainda a requerimento da Procuradoria da Justiça do Trabalho, sempre que ocorrer suspensão do trabalho. Artigo 857. A representação para instaurar a instância em dissídio coletivo constitui prerrogativa das associações sindicais, excluídas as hipóteses aludidas no artigo 856, quando ocorrer suspensão do trabalho. Parágrafo único. Quando não houver sindicato representativo da categoria econômica ou profissional, poderá a representação ser instaurada pelas federações correspondentes e, na falta destas, pelas confederações respectivas, no âmbito de sua representação. Artigo 858. A representação será apresentada em tantas vias quantos forem os reclamados e deverá conter: alínea A, designação e qualificação dos reclamantes e dos reclamados e a natureza do estabelecimento ou do serviço. Alínea B, os motivos do dissídio e as bases da conciliação. Artigo 859. A representação dos sindicatos para a instauração da instância fica subordinada à aprovação de assembleia da qual participem os associados, interessados na solução do dissídio coletivo, em primeira convocação, por maioria de 2/3 dos mesmos, ou em segunda convocação, por 2/3 dos presentes. Seção 2 da conciliação e do julgamento. Artigo 860. Recebida e protocolada a representação e estando na devida forma, o presidente do tribunal designará a audiência de conciliação dentro do prazo de 10 dias, determinando a notificação dos dissidentes com observância do disposto no artigo 841. Parágrafo único. Quando a instância for instaurada ex officio, a audiência deverá ser realizada dentro do prazo mais breve possível, após o reconhecimento do dissídio. Artigo 861. É facultado ao empregador fazer-se representar na audiência pelo gerente ou por qualquer outro preposto que tenha conhecimento do dissídio e por cujas declarações será sempre responsável. Artigo 862. Na audiência designada, comparecendo ambas as partes ou seus representantes, o presidente do tribunal as convidará para se pronunciarem sobre as bases da consolidação. Caso não sejam aceitas as bases propostas, o presidente submeterá
aos interessados a solução que lhe pareça capaz de resolver o dissídio. Artigo 863. Havendo acordo, o presidente o submeterá à homologação do tribunal na primeira sessão. Artigo 864. Não havendo acordo ou não comparecendo ambas as partes ou uma delas, o presidente submeterá o processo a julgamento, depois de realizada as diligências que entender necessárias e ouvida a Procuradoria. Artigo 864. Artigo 865. Sempre que, no decorrer do dissídio, houver ameaça de perturbação da ordem, o presidente requisitará à autoridade competente as providências que se tornarem necessárias. Artigo 866. Quando o dissídio ocorrer fora da sede do tribunal, poderá o presidente, se julgar conveniente, delegar à autoridade local as atribuições de que tratam os artigos 860 e 862. Nesse caso, não havendo conciliação, a autoridade delegada encaminhará o processo ao tribunal, fazendo exposição circunstanciada dos fatos, indicando a solução que lhe parecer conveniente. Artigo 867. Da decisão do tribunal serão notificadas às partes os seus representantes em registrado postal com franquia, fazendo-se outro sim a sua publicação no Jornal Oficial, para ciência dos demais interessados. Parágrafo único. A sentença normativa vigorará. Alínea A. A partir da data de sua publicação, quando ajuizado o dissídio, após o prazo do artigo 616, parágrafo 3º, ou quando não existir acordo, convenção ou sentença normativa em vigor da data do ajuizamento. A linha B. A partir do dia imediato ao termo final de vigência do acordo, convenção ou sentença normativa, quando ajuizado o dissídio no prazo do artigo 616, parágrafo 3º. Seção 3. Da extensão das decisões. Artigo 868. Em caso de dissídio coletivo que tenha por motivo novas condições de trabalho e no qual figure como parte apenas uma fração de empregados de uma empresa, poderá o tribunal competente, na própria decisão, estender tais condições de trabalho, se julgar justo e conveniente aos demais empregados da empresa que forem da mesma profissão dos dissidentes. Parágrafo único. O tribunal fixará a data em que a decisão deve entrar em execução, bem como o prazo de sua vigência, o qual não poderá ser superior a 4 anos. Artigo 869. A decisão sobre novas condições de trabalho poderá também ser estendida a todos os empregados da mesma categoria profissional compreendida na jurisdição do tribunal. A linha A. Por solicitação de um ou mais empregadores ou de qualquer sindicato destes. A linha B. Por solicitação de um ou mais sindicatos de empregados. A linha C. Ex officio, pelo tribunal que houver proferido a decisão. A linha D. Por solicitação da Procuradoria da Justiça do Trabalho. Artigo 870. Para que a decisão possa ser estendida na forma do artigo anterior, torna-se preciso que 3/4 dos empregadores e 3/4 dos empregados ou os respectivos sindicatos concordem com a extensão da decisão. Parágrafo 1º. O tribunal competente marcará prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias, a fim de que se manifestem os interessados. Parágrafo 2º. Ouvidos os interessados e a Procuradoria da Justiça do Trabalho, será o processo submetido ao julgamento do tribunal.
Artigo 871. Sempre que o tribunal estender a decisão, marcará a data em que a extensão deva entrar em vigor.